O Tribunal de Contas da União apontou que os militares gastaram verbas destinadas ao enfrentamento da Covid com itens como salgadinhos e até picanhas. As informações foram divulgadas pelo jornal Folha de São Paulo nesta segunda-feira. Uma auditoria do Tribunal de Contas da União apontou que o Ministério da Defesa, responsável pelas Forças Armadas, gastou em 2020 cerca de R$500 milhão de recursos que deveriam ser utilizados no combate à pandemia do coronavírus com itens alimentícios de luxo e não essenciais, como picanha, filé mignon, camarão e bebidas alcoólicas. As informações são do jornal Folha de São Paulo. Segundo o periódico paulista, a partir da apuração sobre supostas irregularidades na compra de alimentos do governo desde 2017, foram descobertos gastos de 535 mil por parte da defesa, com esses itens, que ainda incluem, por exemplo, bacalhau e salmão. Esse dinheiro, de acordo com o TCU, veio a partir da ação orçamentária 21CO, enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, ou seja, tratavam-se de recursos destinados ao custeio de políticas de combate à Covid-19. Em nota, o Ministério da Defesa informou que os militares atuaram no combate à pandemia e que relatório apontando os gastos é preliminar. A Polícia Federal apura uma viagem do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, à Bahia, às vésperas do segundo turno das eleições presidenciais de 2022, sob pretexto de reforçar o contingente da Polícia Federal no estado, na Bahia, contra supostos crimes eleitorais. Na ocasião, Torres pediu pessoalmente à Superintendência da Polícia Federal da Bahia que atuasse em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal, que, como é praxe, deveria fazer a fiscalização comum de rodovias. Mas, segundo investigadores, estava pautada para interromper o fluxo de eleitores na região, a fim de prejudicar a eleição do petista Luiz Inácio Lula da Silva. A Bahia é um dos estados onde o presidente Lula tem a sua maior votação. No primeiro turno, Lula obteve 69,7% dos votos do estado, enquanto Bolsonaro teve 24,3%. No segundo turno, pouco mais de 2 milhões de votos garantiram vantagem a Lula. A presença de Torres na Bahia é classificada como pressão do governo Bolsonaro à Superintendência Regional para favorecer o então presidente da República com o uso da máquina. A PF é Polícia Judiciária e tem como uma de suas missões a realização de investigações. Já a Polícia Rodoviária Federal é polícia ostensiva e atua, por exemplo, na fiscalização de rodovias. Na gestão Bolsonaro e nas eleições, o ministro da Justiça, segundo investigadores da Polícia Federal, pressionou para que a mesma atuasse como Polícia Rodoviária Federal, então comandada por um indicado da família Bolsonaro, Silvinei Vasquez, que está na mira da Justiça, inclusive por sua atuação nas eleições. O chefe da Assessoria Especial da Presidência da República, Celso Amorim, retornou ao Brasil neste domingo após visitar a Rússia e a França. Em Moscou, o ex-chanceler se reuniu com assessores próximos ao presidente Vladimir Putin. Já no retorno, fez uma parada em Paris, onde também se encontrou com auxiliares do presidente Emmanuel Macron. Segundo fontes do Palácio do Planalto, as conversas com representantes do governo russo giraram em torno da possibilidade do Brasil intermediar um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia. No fim de março, o chanceler Mauro Vieira se reuniu com o ministro de Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, durante reunião do G20 na Índia. Os dois também trataram das tentativas de paz e sobre a visão da Rússia sobre o conflito no leste europeu. Lavrov tem uma visita a Brasília no dia 17 de abril. Antes disso, já na próxima semana, Lula deve ir em viagem oficial à China. O compromisso estava previsto para o fim de março, mas foi adiado por questões médicas. Lula deve se encontrar com o presidente chinês Xi Jinping, que esteve com Putin na última semana. Olha aí que interessante. Um vídeo vazado nesta segunda-feira mostra o apresentador da TV Bandeirantes, José Luiz da Atena,
de olho nas eleições municipais paulistanas, pedindo para o deputado federal do PSOL, Guilherme Boulos, confrontar Lula. Vamos acompanhar. Em um vídeo que começou a circular nesta segunda-feira, o apresentador José Luiz da Atena, recém-filiado ao PDT, aparece tentando convencer o deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL, a peitar o PT e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e lançar uma chapa conjunta à Prefeitura de São Paulo nas eleições do ano que vem. Da Atena ainda sugere ser vice na chapa de Boulos. Com o PSOL, que o PSOL é um partido que está surgindo. Hoje está surgindo, com força importante. Tem o único cara de esquerda capaz de ser o substituto do Lula. E o PT não aceita isso, ele vai querer fazer o Haddad. E não quer que você seja eleito, você na eleição. Ah, tá vendo? O Boulos não tem potencial. Datena falou mais uma vez numa eventual chapa com Boulos. O Datena amou você, mas nós achamos que a gente pode ser eleger em São Paulo. Você vai ter a medida ideal, eles não vão topar. Eles vão querer lançar um candidato próprio e vão tomar um nabo violento. Nessa tarde, Boulos se manifestou no Twitter e disse lamentar que um vídeo privado tenha sido vazado intencionalmente na tentativa de criar polêmica. Uma pesquisa do Instituto Prefab, situada na capital fluminense, aponta que se as eleições municipais do Rio fossem hoje, Eduardo Paes seria reeleito em primeiro turno. O levantamento ainda aponta que o senador Flávio Bolsonaro é o nome mais rejeitado. A primeira pesquisa do Instituto Prefab Future para medir a intenção de votos para a Prefeitura do Rio em 2024 quis saber também qual é o pré-candidato a prefeito do Rio mais rejeitado. E o senador Flávio Bolsonaro, do PL, lidera a rejeição, com 35%. Em seguida, vem Eduardo Paes, do PSD, com 19,4%. Em terceiro, Tarcísio Mota, do PSOL, com 6,3%. Já para a disputa ao Palácio da Cidade, o atual prefeito Eduardo Paes tem 31,4% das intenções de voto, contra 4,5% de Flávio Bolsonaro. Tarcísio Mota tem 4%. O levantamento ouviu 1.565 pessoas entre os dias 27 e 29 de março. A margem de erro é de 2,5%. O Instituto foi o único que acertou a vitória de Cláudio Castro em primeiro turno em 2022. A deputada estadual do PT, Tainara Faria, de São Paulo, chorou ao relatar um caso de racismo em plena Assembleia Legislativa de São Paulo. A deputada estadual Tainara Faria, do PT, uma mulher negra, chorou durante discurso na sessão plenária da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo ao relatar um caso de racismo, do qual foi vítima na Assembleia. Na ocasião, uma funcionária pública não acreditou que ela fosse deputada. Eu passei 3 horas numa solenidade belíssima da deputada Alice Brandão, sentada aqui com a placa escrito deputada Tainara Faria. Quando eu desci da mesa e fui assinar os livros, a servidora falou: não, esses livros são só para os deputados. O caso se deu durante a cerimônia de entrega da medalha Teodosina Ribeiro, evento criado para homenagear justamente mulheres negras. Faria afirmou que esta não é a primeira vez que foi vítima de racismo, desde que se tornou deputada estadual. Ela disse que mais de uma vez funcionários da Alesp não acreditaram que ela pudesse ser uma das deputadas, achando até mesmo que o seu assessor de comunicação, um homem branco, fosse o deputado em questão. É difícil, todos os dias nessa casa, ser confundida. Nós procuramos vocês hoje para que fosse garantido o meu bottom, para que eu não precisasse passar racismo, e vocês negaram esse bottom. Porque não estão acostumados com uma mulher preta, jovem, de 28 anos, circulando por essa casa. A presidência da Alesp limitou-se a dizer que o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, André do Prado, se solidariza com a deputada. E depois do intervalo, Fernando Haddad diz que o governo pretende limitar juros do rotativo do cartão de crédito. O PEP anuncia corte na produção de petróleo e medida deve afetar a economia mundial, além de elevar ainda mais o preço da gasolina.
O RB Notícias da Rede Brasil volta daqui a pouquinho.